Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Começa agora mais um programa Descomplicando com Alexandra Dalfré e Henrico Denardi. O podcast da família. Na sua Is, Rádio e Podcast. Siga-nos no Facebook, YouTube e Instagram. Boa noite, pessoal. É com muita satisfação e carinho no meu coração que estamos aqui mais uma vez para descomplicar coisas do dia a dia. E hoje, uma noite muito especial, toda a nossa terceira terça-feira do mês, falamos um pouquinho sobre as alegrias, as dificuldades, as leis e tudo aquilo que nos ampara na questão de inclusão, seja qual for a nossa deficiência, seja qual for a nossa limitação. E para isso, hoje eu agradeço aqui a companhia de algumas pessoas queridas, vou manter um sigilo para quem chegou agora e ainda não pegou a nossa propaganda, quem estará aqui conosco essa noite. Mas primeiro, eu queria abrir um espaço, explicar um pouquinho dessa nossa intenção de levar assuntos sobre a verdadeira inclusão. No meu pensar, eu como psicopedagoga, psicanalista, especialista em educação, em psicoeducação parental, eu não conseguia dormir sem levantar um pouquinho mais essa bandeira, mas de forma experiencial, vivendo a situação. Obviamente que muitos de nós estamos hoje sem algumas situações de inclusão na nossa família, mas nem porque não é porque não temos na nossa família essa criança especial que a gente sempre considera que a gente está liberta, porque nós temos no nosso entorno várias pessoas que precisam pelo menos de um pouquinho mais de informação para que a inclusão de fato ocorra e que nós possamos juntos dar uma zerada nessa questão preconceituosa. Então, a gente só consegue derrubar o preconceito se a gente leva informação até vocês. E vocês de casa são o ponto principal do nosso motivo de estar aqui. Foi por isso, pensando em vocês, que nós pensamos o programa todo para levar um pouquinho mais de informação e para que você nos ajude a descomplicar a verdadeira inclusão. A inclusão que é do dia a dia, que é da sala de aula, que é do amigo do meu filho, que provavelmente venha a ocorrer dentro da nossa família. Porque cada vez mais estamos tendo casos e casos de autismo. Então, hoje, talvez não, mas um dia não estamos completamente imunes a isso, até porque essa é uma condição que a gente precisa aprender a lidar, porque assim como outras deficiências, né, a gente chama de PCD, nós temos também a condição, o espectro autismo, ele é muito amplo. Quando a gente fala de espectro autismo, nós colocamos várias situações, várias maneiras do autismo estabelecer numa família. Então, cada um tem um perfil, então não tem uma regra. Um é autista porque tem essa condição, o outro é autista porque tem essa condição. Não, é muito amplo. Dentro de uma casa onde 2 pessoas ou mais possuem, né, têm o autismo, eles são diferentes. Por isso que a gente amplia,
fala espectro do autismo. E hoje também estamos aqui com 2 pessoas que podem falar muito melhor do que eu sobre o assunto, porque experienciam, vivenciam. E eu, o Henrico Denardi, que está aqui do meu lado, representando todos vocês que conhecem alguém, né, Henrico? Com síndrome de Down, está aqui o Henrico, que fala um pouquinho, Henrico. É para mostrar que tudo nós podemos. Sim. Nós podemos fazer tudo dentro de toda a nossa limitação. Não é verdade? Sim. Tudo. Você consegue fazer coisas que eu não consigo. Sim. Por exemplo, ele participa de competições de bicicleta, já ganhou campeonatos. Ele participa de competição de... fala para mim, do... Natação. Do quê? Natação. Natação também já tem medalhas. Cavalo. Futsal. Então, é isso que o Descomplicando com Elas deseja. Mostrar que tudo é possível. Principalmente quando nós temos uma preocupação na identificação de alguns sintomas que pode ajudar no diagnóstico. Então, o diagnóstico pode ser um pouco mais tardio, com muita atenção e muita cautela, mas alguns sintomas, eles precisam ser investigados. E quanto mais cedo nós, pais, professores, ajudamos essas famílias a identificar alguns sinais, mais precocemente a gente cuida dessa criança. E assim será o desenvolvimento dela. Melhor. Tá aqui o Henrico. Não é, Henrico? É. É possível, não é? Sim. Então vamos junto comigo agora apresentar os nossos convidados? Sim. Você quer falar? Não sei. Eu apresento a mãe, você apresenta o filho? Sim. Pode ser? Combinado? Então, eu vou fazer a apresentação da mãe, Débora Pimentel, ela que é psicóloga há mais de 20 anos. Ela vai falar um pouquinho sobre a profissão dela, sobre a vida profissional, mas hoje, Débora está aqui como mãe do Pedro. Ah, é. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada, viu, pela oportunidade aí de... Essa coisa diferente, né? Quando a gente colocou nas redes sociais, eu falei assim, meu primeiro podcast com meu filho, porque sempre foi eu sozinha, né? Hoje você está representando o lado materno do Pedro. Isso, hoje é especial, porque com ele, né? A gente estava vindo para cá e eu estava falando que hoje é especial porque é com meu filho, é o primeiro podcast com ele, então... Especial. Então eu quero agradecer muito por isso, viu? Eu que agradeço por ter aceito com tanto carinho. Uma família que eu tenho um extremo carinho, amor de verdade. A Hilda com certeza deve estar lá assistindo, né? Não vou falar o nome do nosso próximo convidado, né? Vou deixar você apresentar, porque ele é neto da Hilda Costa. Neto da Hilda Costa e filho da Débora Pimentel. Tem muito peso isso, não é? Mas eu não posso perguntar agora. Primeiro eu tenho que esperar você apresentá-lo. Tá. Vamos lá. Pedro Pimentel. Pimentel. 16 anos, né? 17 anos. 17 7 anos. anos. Vai falar um pouquinho sobre a vida dele. Pois é. Ele. É isso aí, gente. O Henrico, ele está comentando com vocês que o Henrique, ou que o Pedro irá falar um pouquinho sobre a vida dele. Então agora nós vamos ouvir. Vou apresentar, junto com você, Pedro Pimentel, 17 anos, filho da Débora Pimentel. E também já tem um canal, né? Já tem uma marca, como você que tem vontade de ter uma marca, ele tem uma marca, gente. Sim. Qual o nome da sua marca, Pedro? E seja muito bem-vindo. Muito obrigado por essa oportunidade também, gente. Esse é o meu primeiro podcast na vida. E além do primeiro podcast da minha mãe, esse é o meu primeiro podcast da vida. Que gostoso. Caramba, já estão ao vivo já. Fala, pessoal. E aí? Gente, por isso que eu amo essas crianças, porque é natural. E eu acho que eu sou super natural, até mesmo quando eu erro e comento sobre um
clube do Murumbis e falo ao vivo Maracanã, é porque eu tenho, com certeza, essa inocência que eles têm. E isso me contagia. Então, Pedro, fala um pouquinho sobre você. Quem é o Pedro? Pode deixar. Me diga, conte pra gente quem é o Pedro. Então, eu sou Pedro Pimentel. Inicialmente, você falou que eu sou filho de Débora Pimentel, que é essa psicóloga maravilhosa, minha mãe querida. Ai, que lindo. E eu sou neto da jornalista Hilda Costa, que, aliás, está assistindo esse podcast, ó. Beijo pra você, vó maravilhosa, jornalista maravilhosa. Já apresentou café com você ainda. Então, eu vou contar mais sobre eu. Então, gente... algumas pessoas não podem saber, mas eu tenho transtorno espectro autista. Enfim, eu sou autista nível 1 de suporte. Sim. E com TDAH também. Sempre sou um menino bem gentil, que gosta de ajudar as pessoas. E, aliás, a minha marca se chama Divisões, que vai começar como um livro. E esse livro é de ficção científica baseado naquelas produções japonesas, sabe? Os tokusatsus. Sim, meu filho adora. Você adora, Henrico? Ele não é o meu Não. filho, é um filho de É o coração. Lucas. É o Lucas. É O Lucas verdade. é fã. E que mais? Esse vai começar por um livro. Vai começar com um livro. Eu já vou falar o enredo, não vou falar o nome pra não dar spoiler. Isso mesmo, guarda segredo. Então... Divisões tem esse assunto de capacitismo, que infelizmente tá aumentando o caso, porque conta a história de um menino que ele é autista assim como eu, e ele tem o seu gato de estimação. Ele e o seu gato têm uma amizade inesquecível. Mas já que é baseado nas produções japonesas, que são tokusatsu, que já é super-herói, ficção científica, o Sr. P, o seu gato, e os seus amigos são super-heróis que vão defender a galáxia, o planeta, contra os invasores. E esses invasores é controlado pelo líder, que tem uma pele roxa, todo peludo, chifrudo e muito malvado. Esse vilão, ele é preconceituoso? Bem preconceituoso. Você vai lidar com esse assunto no seu livro. Sim. Para ajudar as outras pessoas a lidarem com o preconceito. Isso, Porque existe, né, Pedro? Existe. É porque no livro vai abordar muito bullying na escola, pois vai ter uma parte onde vai mostrar isso, sabe? Da dificuldade que esse protagonista tem. Entendi. Muito bom. Você gostou da história do livro? Interessante, né, Henrico? Eu tenho até uma pergunta já. Vou esperar a mãe, que a mãe tá de mãe do Pedro hoje. Ela vai ajudar a gente a fazer as perguntas. E você que está em casa, não deixe de participar. Nós estamos aqui online, ao vivo, esperando a sua pergunta. Tá aqui o Pedro e o Henrico e a Débora, que estão dispostos a responder qualquer pergunta, né, Pedro? Se perguntar pra você, por exemplo, você tem namorada? Não, ainda tô procurando. É difícil. Pergunte pra ele agora, se ele tem namorada. Então, você tem namorada ou você já namorou? Tem. Como chama? Como chama? Bárbara. Bárbara? A namorada do meu amigo... Ela também se chama Bárbara também. Que legal. Falta a sua, né? O Lucas já tem, falta a sua. Mas é tudo no tempo de Deus, viu? Não tenha pressa, porque eu acho que alguém vai ficar com ciúmes. Você acha que não? Ela é mais ciumenta da família. Toda mãe é ciumenta. E uma vez, recentemente, eu me apaixonei por uma menina que ela não curtiu muito não, sabe? Ela não curtiu muito, não. Ela é ciumenta. Mas toda mãe é. Depois a gente conversa, eu dou uns conselhos pra ela. Afinal de contas, eu já tenho duas experiências de filhos que simplesmente começam a namorar e batem as asas. Depois eu dou uma conversadinha com ela lá nos bastidores. Agora, o que eu queria perguntar para você e para você, para a gente iniciar, já que o nosso podcast é para falar sobre assuntos bons, contra capacitismo, mas também nós sabemos que não é tão fácil assim, não é? É. Você já passou por alguma situação assim no colégio? Já.
Já. Você pode nos contar? Sim, com tanta certeza. Então, foi em 2019 que, sério, eu vou receber título de pior ano da minha vida. Verdade. Sério, foi o pior ano da minha vida. Eu sofri um monte de preconceito na escola por ser diferente de todo mundo. Entendi. Eu sofria fortes xingamentos. Que, aliás, eu tô até por aqui. Até hoje eu lembro disso, porque foi marcante. Não só na escola, fora da escola também. Inclusive no videogame também. Me fazia muito bullying também. Por eu ser ruim de um jogo. Por ser ruim de um jogo que os caras me zoaram. Não é ruim, é que a gente tem várias habilidades. E eu, por exemplo, também não sou muito boa. Eu prefiro que você fale, não sou tão bom. Porque ruim é aquele que não sabe fazer nada bem feito. Então, nós não somos tão bons em alguns momentos da nossa vida. E assim tem que ser. E não precisamos ser. Bom, não é verdade, Débora? É que ele teve, em 2019, foi traumatizante para ele, né? Porque ele teve um bullying pesado mesmo, falavam coisas pesadíssimas para ele e teve até agressão física. Não assim tão grave, de deixar ele totalmente machucado, mas chegou a machucar, mas o maior machucado foi realmente o emocional, né? Porque falavam coisas pesadíssimas mesmo. E a gente sabe também que a pessoa que pratica o bullying não está bem, né? Então, é uma Também pessoa... precisaria de uma terapia. É a pessoa que precisa de terapia, né? Geralmente. Então, mas com a maturidade dele, na época também, ficou um pouco difícil mesmo passar por isso. E em seguida veio a pandemia. Então, isso intensificou, a gente acabou ficando mais em casa, né? Então, ele não tinha tanto contato com as pessoas. Isso foi bom ou foi ruim? Deu uma apaziguada na situação. Olha, e ao mesmo tempo ficou recluso, né? Aí é que tá, né? Por causa do bullying e mais a pandemia, pra ele foi uma coisa ruim, né? Então, porque daí ele se fechou muito, pra ele tava muito bom, porque ele se fechou, ficou protegido em casa. Então foi melhor pra ele. Porém, pro desenvolvimento, pro enfrentamento, assim, prejudicou bastante. Tanto que quando voltaram às aulas de natação, não era para a idade dele ainda, era para pessoas mais velhas um pouco, né? E eu fui lá pedir, eu falei assim, por favor, deixa eu trazer ele, né? Porque é um caso específico, ele agora não tá com medo de sair de casa, ele não sai mais, não conversa com mais ninguém, e eu preciso que ele comece de novo a socializar, né? Daí ele voltou para natação, e assim a gente foi indo, tá? E estamos aí, né? Tem medalha também? Eu já ganhei. Já ganhou, que bom. Mas pena que não é de ouro de primeiro lugar. Mas o ouro é a menor importância. O importante é competir, não é? Participar. Você também tem medalha sem ser de ouro, não tem, Henrico? Tem não. Só de ouro? Você só tem medalha de ouro? Não, dois. As duas de ouro. Não tem mais nenhuma de bronze, prata? Sim, então. Mas todas são importantes. Sim. A dele não era de ouro. Tô falando, né? Mas o que importa é a participação. Não é verdade? Posso te perguntar? Sim. Na escola, você já sofreu bullying também? Sim. Como foi pra você? Quer contar? Não? Guarda então. Vamos perguntar pra ele? Vamos perguntar para ele como é que ele se saiu dessa situação. É uma boa, né? Porque quem está em casa precisa de algumas dicas. Afinal de contas, o preconceito existe, não vai acabar por muito tempo. E nós precisamos ser que nem aquele beija-flor que vai com a gotinha de água no biquinho, tentando apagar o incêndio de uma floresta toda. Porque se eu fizer a minha parte, o Henrico fizer a dele, a mamãe fizer a dela, você fizer a sua. E você que está em casa, que tem um filho, que vai para a escola, você precisa reeducar o seu filho. Porque o primeiro conflito é na família, muitas vezes por familiares. Mas o pior é dentro da sala de aula. E a gente vai ouvir agora como foi para o Pedro essa situação. Como você deu a volta por cima. Fala um pouquinho do que você sentiu. Você já sentiu que dá para perceber que você sentiu um pouco até de raiva, né? Mas a raiva passa e hoje fica o quê para você? Como você lidaria com a mesma situação daquela época? Provavelmente tristeza. Eu senti tristeza. Sério, eu não conseguia falar mais nada. Eu ficava quieto no meu canto.
um dia eu tentei me defender desse suposto moleques, desses marginais. Perdão a palavra. Eu tentei me defender. Ao invés deles saírem culpados, quem saiu culpado sou eu. Sou eu que saio culpado por agredir os alunos. Entendi. Sendo que, na verdade, eu tava me defendendo. E quem me deu essa dica? A minha mãe. Se defenda. Uhum. Não deixe. Tanto que depois eu até coloquei ele no karatê. Calma, não é pra bater em ninguém, viu, Mas gente? nenhuma arte marcial é para bater. Exato. São todas de defesa. Mas como ele sofria até agressões físicas, eu falei pra ele, eu falei, seguinte, isso aí você não vai aceitar, né? Então, ninguém bate em ninguém, você tenta resolver. Mas se ninguém resolver, você vai lá também, empurra, não deixa, segura. E se te baterem, você bate também, né? Eu falei assim, como uma psicóloga falar isso. Mas sim, falo sim, Porque é mãe. tanto que em artes marciais, eles ensinam exatamente isso. Você só se defende, você só vai usar pra se defender se alguém te agredir. Certo. Né? Então, é o caso, foi como eu conversei com ele. E ele sempre muito passivo, muito, né? Que ele é bom. Gente, o Pedro, ele é ótimo. É uma inocência. Não, ele é maravilhoso, assim, né? Então, ele não tem essa malícia, toda essa coisa. Então, eu falei pra ele, se defenda se alguém te agredir. Não deixe. Entendi. Né? Então, foi mais ou menos por aí. Você ensinou ele a se comportar e no mundo, a vida não é fácil. Não Você está ensinando ele realmente a sobreviver numa selva de pedra. Porque assim, as pessoas... É complicado, porque assim, acontece muito. Como você falou, eu sou psicóloga, atendo neurodivergentes. Há 17 anos, há 21 que eu trabalho, que eu sou psicóloga, mas há 17 já com pessoas com deficiência, né? E principalmente com condições do neurodesenvolvimento. Então, como eu tenho que acompanhar crianças, adolescentes nas escolas, eu sei muito bem que escolas são realmente inclusivas, as que não são. Uhum. Né? Então, por quê? Porque eu fui lá por causa de pacientes. Tanto que quando foi para escolher uma escola para ele, eu já sabia as que eu não ia levar. Exatamente. Né? Porque como eu já tinha ido por causa de pacientes, eu já sabia quais que não dá certo. Mas a questão do bullying é complicada porque, querendo ou não, ele tem uma inocência, né? Um menino mais inocente, não tem aquela malícia que os outros meninos já tinham na época, que já era uma pré-adolescência, adolescência ali. Então, todo mundo fazia algo longe de professores, longe das pessoas. E aí, quando chegava alguém, eles disfarçavam, fingiam, combinavam entre eles. Isso eu fiquei sabendo tudo depois de detalhes, né? Na época, eu estava muito perdida, não sabendo direito o que estava acontecendo. Mas depois, eles combinavam entre eles para falar com os pais que não estavam, que a culpa era dele, que ele que exagerava, que ele que fazia as coisas e tudo mais. Exatamente, velho. Foi horrível. Os caras me culpavam por não ter feito, tipo, eu vou dar um exemplo aqui. Os caras tão fazendo lá, só que e eu tô perto. Uhum. Os caras, sei lá, um peida. Aí me deduz dizendo, foi o Pedro que peidou. Foi o de... Tipo, velho, qual que é o problema? Tipo, qualquer mania dessas pessoas. Não, até isso, né, filho? Eu não entendo. Mas assim, tudo era ele, era o bode expiatório, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui lá falar na escola, ninguém resolveu. Falei com a mãe, porque era um menino até que isso foi muito triste pra mim, pra ele, tudo porque foi um menino que estudou com ele desde o infantil. Uhum. Então eles não esperava, né? Não, eles eram muito amigos quando eram crianças. Esse menino defendia o Pedro nas festas e tudo mais quando era criança. Então aquilo foi terrível pra mim também, né? E eu era muito amiga da mãe dele. Eu fui conversar com a mãe falou que enfim, né, que era falta de apanhar, se ele estava fazendo bullying. Depois ela falou que a culpa era do Pedro, porque daí eles tinham combinado entre eles. Porque do que dizer. Porque eu não deixo barato, né? Tava tentando resolver, eu tava indo lá ver e tudo mais. E aí eles começaram a combinar entre eles para não serem pegos, né? Ou seja, Judas Iscariotes da vida real. Isso aí. Aí eu fui tentar na escola resolver, não resolveram. Falei com a mãe, ela também não resolveu. Aí eu falei, bom, então tá bom. Então eu vou ensinar meu filho a se defender, né? E aí avisei, mandei vários vídeos
artigos científicos para ela entender como é que era o autismo, né? A mãe desse menino. E avisei a escola e avisei a mãe que eu não queria mais reclamação. Que ele ia aprender a se defender e que não queria reclamação. Que ninguém entrasse em contato comigo. Que daqui para frente ia ser diferente. Já que eles não resolveram. Exatamente, então... Você concorda que a gente tem que se defender? Sim. Você já precisou usar de força ou às vezes até de um pouquinho mais de agressão para você se defender em alguma situação da escola? Sim. Sim. Como você não quer falar do que você passou, você na escola já viu alguém autista ou algum amigo como você que tenha passado por uma situação igual a do Pedro? Sim. Mais, muito mais. E o que você sente? Mal. Se você pudesse, você mudaria essa história? Sim. E você, Pedro? Se você pudesse, você mudaria a cabeça dessas pessoas? Provavelmente. É porque, infelizmente, nem todo mundo é inclusivo àquilo. Dá vontade de pegar essas pessoas e enviar um monte de vídeo dizendo que, olha, eu não sei se tá ligado, mas recentemente o capacitismo, mais precisamente o bullying, agora é crime no Brasil. É crime. Se alguém fizer isso, ou você vai ser processado, ou você vai pagar uma multa, ou você vai ser preso. Ou seja, o bullying não é muito legal. Eles entenderam que é um crime muito sério mesmo. Agora virou um crime mesmo. Se pegar gente fazendo bullying, essas pessoas vão se dar mal. E você sabe que foi vencido na justiça o primeiro caso de cyberbullying no Rio Grande do Sul? Então, as escolas agora, se preparem. Educador, eu sou uma educadora e eu acho que a educação, sim, a básica vem de casa. O muito obrigada, por favor, desculpe, mas você, educador, você tem um papel importantíssimo. Você pode evitar. Existem dinâmicas, existem vídeos, existem conversa, existem várias dinâmicas e infinitas possibilidades para que você evite isso na sua sala de aula. Então, se prepare. Hoje tem multa, é crime. Eu acho que poderia ser inafiançável, porque isso daí já tem que partir lá de casa, da educação. Então, se o meu filho fizer isso um dia, eu respondo por ele. Porque a minha educação foi falha. Eu penso assim, meu filho, meus dois, graças a Deus, nunca passei por essa situação, porque desde pequenininho vi uma criança cadeirante, é claro, se vê eu gordinha, vão olhar, olha, diferente, todos nós somos diferentes. Não tem ninguém igual a ninguém. E na época, Débora, o que eu falava para eles, então, você viu, ele pode ter sofrido um acidente, às vezes uma pecinha aqui dentro deu uma engripadinha. Tudo isso, ele precisa da cadeira de roda. Então, vai lá, conversa com ele. Porque, às vezes, a criança pode ter medo, né? A criança pode ter uma reação aversiva. Só que a mãe, sabendo conduzir, ela vai junto. Leva aquela criança, ela não vai morder. É mais fácil o nosso filho morder uma criança com essa inocência do que vocês morderem eles. Não é verdade? Sim. Você sentiu isso. Hoje, a sua relação com seus amigos, ela é saudável? Você conseguiu esse relacionamento saudável com seus amigos? Sim. Construiu isso? Sim. E o que você fez com os que desfaziam de você? Fala pro Pedro. Claro. Ele é mais velho, Pedro. A gente lembro. tem que aprender. O que você fazia? Claro. Fala não. Fala não. Larga de lado. Tipo, não liga. Não liga. É como sua mãe falou. Na verdade, essas crianças também têm os traumas delas. Elas também passaram por situações adversas, né? Exato. Muito provavelmente na infância. Esse é um ponto, porque aqui, o que você falou aqui no começo, né? Eu sou psicóloga, sou especialista, atendo um monte de gente, mas com ele eu sou mãe.
A minha próxima pergunta era essa. Como é ser mãe do Pedro e como é ser psicóloga e mãe do Pedro? Exatamente. Vou contar uma história para vocês muito engraçada, que é aquela coisa, né? A gente ensina para os pais, mas é o que eu falo para todos os meus pacientes, adultos, enfim. Atípicos ou não, eu falo para eles, eu posso ser psicóloga, ensino tudo para vocês bonitinho, mas eu não sou exemplo para ninguém, tá? Como mãe, não. Eu não preciso ser exemplo para ninguém. Eu sou gente, eu sou humana, cometo os erros também, né? Então, o Pedro, quando ele era pequenininho, quando a gente fala de autismo, então, até um TDAH, a gente fala num prejuízo aí no controle inibitório, né? No córtex pré-frontal. E, ok. Então, o que acontece geralmente com crianças com autismo? Sai, não tem noção do perigo, né? Mexe num cachorro lá que não sabe se vai morder, sai correndo no meio do nada, no meio de uma avenida. Então, eu já passei, assim, bastante nervoso, dificuldade em relação a isso, né? Com ele. E uma vez, aqui, eu não... Bom, enfim, é uma festa que tinha aqui, junina, de uma pessoa que faleceu, já aqui da cidade conhecida. Ela fazia festas gigantescas, né, na chácara deles. E a gente foi numa festa dessa. E tinha uma fogueira muito grande lá, muito bonita. Tudo tal. muito lindo. Tudo muito lindo. Só que era um lugar onde só estava iluminado o lugar da festa, né? O resto é um monte, tinha um rio. Era uma chácara. Era uma mesmo, chácara, né? tudo escuro, Com né? todos os perigos de uma chácara. Exatamente. Então, nesse dia, gente, eu introduzi na vida dele, porque hoje eu estou como mãe, gente. Faça um parênteses aí, por favor. Eu introduzi na vida dele o homem do saco. Essa é ótima, Porque, gente, ele ia embora pra galera. Ele ia lá no meio do mato, Sem sabe? medo nenhum, de Sem medo escuro, de nenhum. nada. E eu lá atrás dele. Eu já perdi ele algumas E ela vezes. falou, olha, não vá pra essa floresta, porque lá mora o homem do saco. E ele pode te levar embora e nunca mais ver a mamãe. Aí Foi eu isso falei, mesmo. não. Aí eu pensei, pelo amor de Deus, eu já vou ficar aqui, porque senão, se do nada esse maluco vai me pegar e, sei lá, virar churrasco. Hoje Gente. você acredita nisso, Pedro? Não. Não, né? mas deixa eu te Você já contar como é que... tirou. Não, vou contar como é que foi essa história. É igual as coisas de Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, né? Com as crianças. Foi igualzinho. Eu introduzi, então, gente, assim, o homem do saco na vida dele, porque eu precisei, de verdade, algo que me ajudasse nesse controle inibitório dele, porque daí sim o cérebro começa a acostumar. Quando você coloca alguma coisa, algum estímulo para que a criança acostume com aquilo, né? A ficar num certo parâmetro e tal, o cérebro acaba desenvolvendo, acostuma tudo. Mas eu precisei do homem do saco realmente. E aí, toda vez que acontecia isso de ele ir para um lugar, porque eu perdi ele algumas vezes, foi terrível, gente. Quem perdeu o filho em casa sabe que é terrível, É verdade. né? Perder o filho, então, porque era desse jeito, ele ia na frente e eu tinha que ir atrás, né? A gente para de usar salto depois que tem filho assim. A gente quer usar só... Nem bolsa, nem nada. Uma Roupa coisa. confortável. E aí o homem do saco era joia, porque ele me ajudava nisso. Aí um dia, depois ele ficou bonzinho, ficava mais perto de mim e tal, né? Aí um dia, antes disso até, desculpa, eu tava entrando com assim, na minha garagem, né? Então você aperta o botão lá, o portão automático abre, né? Então, enquanto a gente tava ali esperando o portão abrir, tava passando o homem do saco. E ele na cadeirinha lá atrás. Na verdade, aquele homem, ele era, na verdade, o lixeiro que estava carregando o lixo. Não, e aí a minha mãe foi lá, homem do Ele saco existe. Filho, era um morador de rua. Com um saco assim pegando lixo. Ele existe. Eu falei, olha lá, filho, tá vendo? Olha ele ali, ele existe. Mas tudo bem, você tá aqui no carro com a mamãe. A mamãe te protege. Fica tranquilo. Aí ele acreditou mesmo, porque ele viu o homem passando. A inocência era tanto que eu acreditei. E logo depois eu vi que é uma lenda. Eu não briguei. Não, a gente conversou depois, a gente brincou, deu risada, tudo, né? Mas eu falei, filho, eu precisei disso na época usar, né? Porque assim, recurso. eu nunca menti pro meu filho, de mentir não. A gente vai falando assim, o homem do saco foi uma invenção mesmo que eu fiz, assim como fiz com o Papai Noel, que ele já foi em casa dar um videogame pra ele de presente e o Papai Noel não existe.
Aí, o coelhinho da Páscoa também, que a gente fazia as patinhas, aquela coisa toda. Ai, mas é tão gostoso. É uma delícia, né? Teve tudo isso, Henrique? Sim. Você se sentia enganado hoje, a hora que você passa e olha? Ou você gostava dessas coisas, dessa história, dessa magia que a mãe e o pai criam pra gente? É, 2. Os dois, né? Sim. O pai e a mãe. É. É porque ele tem uma irmã, né? E a irmã é mais nova que ele. Então, você ajudou a dar uma enganadinha na irmã? Você Sim. fez patinha Sim. com a sua irmã? Sim. Tá vendo? Você vai fazer... Se você tiver um filho, você vai fazer pra ele. Eu vou fazer, e Eu aliás... tenho certeza, porque isso é importante até pro mundo da fantasia, não é, Débora? Sim, é ótimo, faz parte. Eu vou contar uma história agora, depois você conta uma sua. Que a gente já saiu totalmente aqui, então vamos continuar que tá uma delícia. Homem do saco. Quando o meu filho comia unha, o Lucas, logo em seguida morreu o Zé Rico, da dupla Milionários José Rico. Ah. E eu não aguentava mais tudo que uma pedagoga pode fazer para lidar com a situação, as trocas, tudo foi feito. Não tinha resultado, porque a gente é mãe. Em casa não funciona psicologia nem pedagogia. Ela fica só paliativa. Em algumas situações funcionam. E assim que o Zé Rico morreu, veio o Lucas e me perguntou: mamãe, do que o Zé Rico morreu? Eu falei: de comer unha, filho. Você acredita que ele come unha a vida inteira? Eu também usei o recurso, igual a sua mãe do homem do saco. Tá aqui ele que não me deixa mentir. Eu usei também esse recurso, confesso. Sua mãe você já descobriu alguma mentira da mãe e do pai que depois você falou: nossa, eles fizeram isso comigo? Eu vi. Você ouviu? Sim. O quê? O que você ouviu da sua mãe? Homem do saco? Não. Não? Que história você tem para contar pra gente? Como a sua mãe ameaçava você para você não ir lá longe? É, KKKK. Ela... É verdade. Posso contar, Henrique? Sim. Você me ajuda a contar? Sim. Ele, desde novinho, era apaixonado pelo Kaká do São Paulo. Ele já conheceu, porque a gente realiza sonhos, viu, Pedro? Ele já conheceu pessoalmente o Kaká. E ele queria muito o Kaká no seu aniversário de quantos anos? 7. De 7 anos. E eis que o Kaká aparece no aniversário de 7 anos do Henrico. Quando que você descobriu que era papo furado, Henrico? Com quantos anos você tinha? 7. Não, o aniversário. Com quantos anos você foi descobrir que não era verdade? Nossa. Quanto, pai? Uns 10, né? 10. Quem contou? Ou ele percebeu sozinho? Ele viu. É fato. Enfim, essas são as histórias, né? E a mãe dele é fono, viu? É fono. É legal. fono. Sim. Então, todos nós já fizemos esse crime com os nossos filhos. Mas é para um bem maior, mas né? a gente tem que usar o que dá pra usar. Depois, depois eu sempre conto a verdade, sabe? Qualquer coisa que acontece assim, eu vou e falo a verdade sem problema nenhum, né? Então... Eu esqueci de contar a verdade. Chegou ele e falou: mamãe, você um dia falou para mim que o Zé Rico havia morrido por esse motivo. Eu falei: então, filho, vamos sentar e conversar. Na época, eu falei isso para você parar de comer unha. Mas não é verdade. Ele morreu por uma complicação renal e tal. Aí eu expliquei a verdade, mas foi importante. Bom, tem mais alguma pergunta para o Pedro? Não. Não? O que você... vamos ver o que eu tenho aqui, ó. Você sente o recado... vamos pular aqui essa partezinha. Qual o recado que a gente poderia dar para quem está em casa ou que está sofrendo na escola ou que tem alguém que sofre, um filho, um neto, uma pessoa muito querida ou um amigo mesmo? Porque o Lucas tem um amigo que chama Nicolas, ele está sempre em casa e ele é nível 1 também de suporte. Muito inteligente, um menino extremamente agradável. E a gente sofre quando está com ele, porque a gente vê o sofrimento. Claro, quem está do lado tem a obrigação de defender, mas o mundo não é tão bonito do jeito que a gente acha que é. Qual o recado que vocês queriam dar para quem está em casa
e quer ajudar uma criança que precisa. Esse é ótimo. Esse é ótimo. E, aliás, eu peço a você que tá assistindo em casa, você mesmo que tá assistindo em casa, se tiver gravado tudo, grave, captura de tela, manda essa explicação pra tudo que tiver, pros seus amigos, tudo, porque precisamos de inclusão. Sério, se você, ou seu filho, sua filha, ou qualquer outra pessoa que tiver sofrendo preconceito, fala pra ela que... porque a minha mãe já falou já. Então, essas pessoas que ficam fazendo bullying com você, não merecem você. Elas estão fazendo isso porque tem inveja. Essas pessoas só estão fazendo isso pela besteira deles. Eles querem te ver assim. Mas você não é assim. Você é forte. Você é capaz de lidar de tudo isso. Sério, você é capaz. Nunca desista dos seus sonhos. Se você tiver o sonho, acredite no seu sonho. Continue acreditando. Se você ouviu os outros falar que você não é capaz, que você não vai fazer sucesso, acredita que sim, que você vai fazer sucesso, que você terá sucesso da vida. Eu tô falando isso porque eu já sofri isso. As pessoas falaram que eu não vou ser alguém na vida. E eu não liguei pra isso. Eu continuei acreditando no meu sonho. E agora tá se realizando. Depois da Via Sacra, eu tô sendo muito elogiado. Então, não desista dos seus sonhos. Acreditem nos seus sonhos. Não ligue pra essas pessoas que estão fazendo bullying com você. Siga em frente. Olha pra frente. E acredita em si mesmo. Nunca desista dos seus sonhos. Acredita em si mesmo. Peça ajuda pela escola. Peça ajuda pelas autoridades. Peça ajuda pelos pais para resolver tudo isso logo, pois o mundo precisa de inclusão. O mundo precisa de um lugar melhor. O mundo precisa ser feliz, assim como Deus criou. Olha, É isso aí, amor. o que você acha? Emocionante, Sim. né? Você concorda, Henrique? Sim. Você tem alguma coisa para falar ou ele já disse tudo? Tudo. Não tem nenhuma coisa. É isso aí, Pedro. Eu tô com você. Então fala. É isso aí. Mas, e, Pedro? Muito bem, Pedro. Você falou tudo que a gente tem vontade de falar. E assim, com muita ênfase. Parabéns. Sabe o que eu gostaria de falar agora? A Débora vai me ajudar. E agora nós vamos partir por um outro momento. Tudo na nossa vida, e a gente pode chegar sempre mais longe, não é? Só que precisa que a gente tenha os olhos abertos e sensíveis a qualquer alteração no comportamento do recém-nascido, do bebê, da criança. Eu estava assistindo várias coisas sobre umas cenas tristes de umas crianças autistas apanhando da babá no ônibus e sendo filmada. Coisas muito tristes que eu não gosto de trazer coisa triste aqui, não. Mas a gente tem que saber que o filho autista, nível 3 de suporte, muitas vezes não tem a fala. E ele não consegue se expressar. E a gente coloca cuidadores que a gente não deveria cuidar, não deveria confiar. Então, tudo precisa ter uma investigação, até mesmo de quem vai cuidar dos nossos filhos, não é? Mas o problema é que o Ministério da Saúde tirou o MChat das carteiras de vacinação atuais. Já estão um maior movimento, não sei se você teve tempo, né, que a sua agenda lotada, de dar uma investigada. É muito assunto e muitos psicólogos, muitos profissionais da área. Essa enfermeira é a Samara Eli. Ele vai colocar aí um videozinho, porque acho que é até desnecessário colocar o vídeo, que a Débora vai conseguir falar pra gente. Que, na verdade, o vídeo é para falar exatamente que o Ministério tirou do cartão e ele alega que o diagnóstico só pode ser feito após os 3 anos de idade. É mentira, Débora, mas eu quero que você fale por que é mentira. Me explica para quem está em casa a importância do diagnóstico e a investigação precoce.
Então vamos lá. O MChat, ele é uma investigação ali já na tenridade. Então, vamos lá. A partir dos 6 meses, as crianças já dão indícios de que pode ter um grau de autismo. Por exemplo, no amamentar, né? A gente faz contato visual com o bebê, às vezes o bebê não olha. Não troca, olhar. Não. O meu, por exemplo, olhava e tudo bem, né? Então, Tava tudo normal. normal. Ele interagia, ele sorria, só que ele queria interação somente comigo. Então, qualquer pessoa que tentava interação com ele, ele não dava muita bola. Ele não dava muita bola, né? Então, era mais comigo. Então, isso também é uma forma típica de se relacionar, né? Então, ele sempre aprendeu as coisas. Eu lembro que eu comprei uma piscina de bolinha, ele olhava as coisas ali. Amarelo, pega o amarelo. Ele não falava, mas ele pegava o amarelo, pegava o azul e tudo mais, né? Então, ele aprendia, cognitivamente não tinha prejuízo nenhum, mas havia um atraso de fala. Então, quer dizer, já tinha, com 1 aninho ele já não falava, ou seja, ele já podia ter feito, né, investigação na época, mas não foi feita, porque ainda não temos, mas na época era pior ainda, né, de profissionais que entendessem do assunto, de um autismo que a gente não fala mais clássico, né, mas de um autismo de outro nível, de um nível um pouco mais leve. No caso, quando ele foi diagnosticado, foi autismo nível 2. E sempre, não existe criança nível 1, criança pequenininha nível 1. Não existe, é muito difícil. Ela passa a ser nível 1 depois das intervenções, depois que vai desenvolvendo. Precoce, exatamente. dos terapeutas. Exatamente. Então, a partir dos 6 meses, é muito importante você já ter o diagnóstico, porque a gente está na neuroplasticidade perfeita para intervenção, para o aprendizado, para formação neural. Então, quanto mais cedo, melhor. Então, tiram o MChat, que você pega já desde muito novinho, né? Ali, características autísticas. Esse é um ponto. Aí, o Ministério da Saúde vai lá e diz que diagnóstico só pode a partir dos 3 anos. Ou seja, você perdeu uma janela muito boa de desenvolvimento ali, que você já podia estar fazendo intervenções. Então, eu acredito que uma coisa tem a ver com a outra. Tirar o MChat e falar que só pode a partir dos 3 anos, tem ligação já. E não, deve, né? Ser a partir dos 6 meses mesmo a questão do diagnóstico. Isso é importante. Agora, vamos lá. Por que eles falaram isso, né? Porque estão tendo diagnósticos errôneos. Porque a gente não tem certeza. Quer dizer, falam 1000 coisas, né? 1000 justificativas aí para não fazer... Tentam justificar. E aí tem questões de políticas públicas que a gente precisa melhorar muito. Saúde, medicação na gestação, várias coisas. Mas a questão é da ajuda mesmo que o governo dá para pessoas com deficiência, né? Então, eles estão querendo, acredito eu, tá, gente? Isso aí sou eu que estou falando. É a mãe, Débora. Eu que estou falando. Que eles querem diminuir essas ajudas, né? Porque tá aparecendo muito mais, o diagnóstico de autismo vem aumentando, né? 1 a cada 36 pessoas já. Acredito até que tenha mais. Então, eles querem diminuir os benefícios, penso eu. Mas aqui no estado de São Paulo, parece que o nosso governador... Eu li isso ontem. Parece que aqui em São Paulo, sim, vai continuar sendo aplicado. E, tomara que sim, né? Que seja assim, dessa forma. E que vá para o Brasil todo. Mas é uma coisa descabida isso, né? É um absurdo. E o que mais ela disse de importante é que... Reforçando, o nosso papel de pai e mãe é não fechar os olhos, porque, na verdade, todo mundo espera ter uma gestação normal. Eu tive 2 abortos, inícios de abortos, e consegui segurar a gravidez, mas eu tinha medo de ter alguma complicação. Então, a gente passa a gravidez toda tendo medos. E depois que a criança nasce também uma mãe, e nasce uma mãe especial, porque não é fácil. É tudo desenvolvido triplamente com coisas desconhecidas que as mães, naturalmente, elas têm.
tem a avó, tem o pai. Então, a gente tem que lidar com tudo isso. Mas eu peço para você que está em casa, se você é mãe de um bebê recém-nascido, ouça, pergunte, questione, fale com as monitoras da creche, as professoras, pergunte sobre o seu filho na escola, porque muitos passam um período maior na creche. Sim. Por isso que eu falo que os educadores precisam mudar a visão. Foi jogado a inclusão nas mãos dos professores e a maioria não está preparada. Muitos vão se capacitar, mas muitos fazem vista grossa e elas são responsáveis por vidas. Então, eu vejo algumas negligências em escolas que eu já passei, que eu peço realmente para que você que tenha um juramento em ensinar e educar, está também na sua mão o papel de ajudar não é diagnóstico, é antes. É a Estimulação precoce, o atendimento. A investigação. A investigação. Achei aqui. A investigação vem antes do diagnóstico. Não é porque a professora disse para a mãe, olha, ele está com dificuldade na fala, vamos procurar uma fono. Isso já são indícios de investigação. Pode ser que dê tudo certo e não precise do diagnóstico, ali vai se encerrar a investigação, ou pode ser que você precise do diagnóstico e quanto mais rápido, mais cedo, melhor o seu filho vai se desenvolver. Não somos nós, mas eles que estão no nosso cuidado. Por isso que nós fizemos esse programa. Vou dar um tempinho aqui. Tem beijinho para você aí, Débora? E tem vários recados aqui. Tem pergunta para o Pedro. Vamos. Mas se você quiser dar um tempinho também, não tem problema. Eu se tiver algum comercial, mandar um beijo e vou deixar isso. as perguntas para os seus conhecidos. Vou ajudar o Henrico aqui. Você está no Face também? Sim. Então, vamos lá. Vou ler pelo do Henrico, tá bom, Pedro? Daí a mãe te ajuda aí com as perguntas. Se for pergunta, eu deixo para vocês fazerem. Então, a gente tem aqui, ó, a Flávia Machado Gomes. Boa noite, minha querida Raquel Pavanelli. Boa noite, meu amor. O Jurandir da Silva, um amor de gente boa que trabalhava aqui com a gente. Um abraço. Muito obrigado pelo elogio. A Suzy Junqueira, Adriana Padron. Beijos para vocês também. E a Marília Cecília Faveta. É. Quem é? Um tia meu. Então manda um beijo, olha lá pra câmera. Será? Pessoa se te ama você. Eu também amo todo mundo, eu sou família. Isso é uma delícia. Então eu vou deixar agora, você deve estar em outro, porque aqui eu não vi perguntas. Você tá na onde? No YouTube? No Instagram. Instagram. Mas eu gostaria de falar uma coisa antes. Algumas coisas antes, né? Porque da fala dele, quando ele deu a dica aí para as pessoas em casa. Agora a gente falando disso. Só um adendo aqui. Importante. Porque a escola é um bom termômetro de saber se tem alguma questão ali diferente com a criança, né? Porque como elas estão acostumadas a lidar com crianças o tempo todo, ano após ano, qualquer diferença, qualquer coisa que eles falem para os pais, investiguem. Pode não ser nada, pode ser alguma coisa, mas é importante investigar. E quanto mais cedo, melhor. Outra coisa, tem algum atraso? Um atraso na fala, um atraso no... Cognitivo, na liçãozinha de casa? Na motricidade, no não se tônus relaciona muscular, bem com os amiguinhos. Qualquer coisa, não responde. Vai investigar também e já entre com as intervenções. A gente não precisa de diagnóstico enfim, né? Para poder fazer essa intervenção, que é tão importante, né? Então, tá com atraso de fala, vai para fono. Tá com problema no comportamento, vai para psico. Tá com problema em questão sensorial, em alimentação, vai para TO, fazer integração sensorial e por aí vai, né? Então, mas peça ajuda, vá procurar, né? Que isso é bem importante, tá? Bom, eu queria falar do Pedro, porque ele falou todas essas coisas bonitas, emocionantes até pra gente, né? Que foi a dica para todo mundo. E dizer que sim, quando a gente diagnosticou o Pedro, desde sempre, na escola que ele estudou, por 10 anos, no começo, a dona de lá sentou comigo e falou assim: essa é uma escola tão cara, por que você não pega esse dinheiro e pega um professor particular para ele,
né? Eu falei, porque eu não estou preocupada com a questão pedagógica agora, né? Eu estou preocupada com a socialização, para ele conviver com outras crianças, para ele estar no ambiente, né? Se ele aprender ou não aprender, hoje não me preocupa, né? Bom, depois foi muito bom, realmente foi a melhor coisa que eu fiz. Ele entrou, foi alfabetizado, ele entrou com 5 anos no primeiro ano, ele já sabia ler e escrever, mas por interesse dele, eu não fiquei forçando nada, não. No limite dele. Exato. Então, ele fez muitas coisas, tá, gente? Assim, porque a gente acha, às vezes, que quando o nosso filho tem deficiência, que a gente já parte do princípio, entre aspas, mas isso é comum, viu, gente? A gente já parte do princípio de que a pessoa tem alguma dificuldade, que vai ter alguma limitação e esse tipo de coisa. E não. De jeito nenhum. Então, o Pedro fez muitas coisas, né? Ele fez hipismo, fez bike, fez natação, faz karatê. E ele pra fez... se defender. Isso, fez 5 anos de teatro. Participou da Via Sacra esse ano, que foi daqui da Prefeitura de Limeira, né? Com iniciativa da Secretaria de Cultura, pelo Farid. O diretor, o Carlos Jerônimo. A assistente Ariane, então foi uma coisa muito importante. Ele fez alguns papéis lá, né? Então, ele fez o Caleb criança, ele fez o apedrejador lá, Na verdade, Maria Caleb Madalena. não, tipo, é um personagem criança que se chama Caleb. Isso, e aí... ele fez também o apedrejador, fez os soldados romanos e fez o Jesus morto, né? Então, eles são capazes, sim. A gente precisa estar do lado deles, ajudar, que eles com certeza conseguem, sim, se desenvolverem. Conseguem tudo. Digamos que uma gordinha como eu, às vezes tem uma dificuldade em subir, vamos dizer, no skate. É uma limitação do meu corpo. Então, se todos nós temos limitação, todos nós também podemos vencer essas limitações. Não é verdade? Se eu treinar um pouquinho, eu fico boa. Eu me capacito. A gente trabalha com algumas palavrinhas. Por exemplo, eu gosto muito de falar da palavra chá. Conhecimento, habilidade e atitude, né? Se a gente tem essas 3, a gente consegue chegar em algum lugar, não é verdade? Sim. E eu gostaria agora, que já está assim, bem no finalzinho do nosso podcast, é uma pena, porque dá vontade sempre de ter um pouquinho mais. E eu, para não ficar na minha fala, eu já gostaria de agradecer a todos que estão em casa. Um beijo para quem a gente não conseguiu falar e dar um beijinho. Tem alguma pergunta específica para o Pedro? Tinha, mas aí eu vou responder depois no Instagram, gente. Se vocês quiserem entrar lá, Instagram é @psicóloga Débora Pimentel. Eu vou responder, que tem algumas perguntas aqui, a gente responde por lá, então. Mais tecnicamente, porque é né? bastante coisa aqui. Bastante não, são umas 4, 5 perguntas aqui que Mas fizeram. pede desculpa, fala Sim, que faltou tempo, porque o papo foi bom, né, Sim. Pedro? Né, Henrico? Aí a gente responde por lá depois, mas é isso, né? Queria agradecer já de antemão, viu? Aqui antes da gente terminar, de você finalizar, mas agradecer a oportunidade mais uma vez. Estou à disposição para falar sobre outras coisas, né? Não Vamos só falar um pouquinho sobre as leis. Nós vamos convidar um advogado que seja competente nessa ordem, para que possa vir falar exclusivamente das leis que amparam essas famílias. Então, você está convidada. Ótimo, eu venho. Quantas vezes precisar, não só para falar de autismo, mas para falar sobre outras coisas também. Estou à disposição, viu? E quero agradecer também a oportunidade de estar com meu filho aqui, né, meu amor? Exatamente. Com ele, fiquei muito feliz, né, filho? Você também ficou feliz? Sim, eu fiquei feliz. Outra coisa que eu esqueci também... Não foi 2019 que... Eu escolhi 2019 porque foi o ano que passou dos limites. Desde criança eu era excluído nas brincadeiras. Desde criança eu era excluído nas brincadeiras. Ninguém deixava eu brincar comigo. Eu sempre ficava sozinho. E é por isso que eu criei meus amigos imaginários aí, pra não me sentir sozinho. Desde criança eu sofria isso. Então eu escolhi 2019 como assunto, pois foi o ano marcante. Porque eu lembro, é uma das minhas primeiras memórias. Mas foi o divisor de águas.
A partir daquele momento, você aprendeu a se defender. Então, vamos colocar como um marco na sua vida. Aquilo fica como experiência, que não tem como a gente tirar e esquecer. Mas você consegue entender o quanto foi importante, passo a passo, para que você pudesse falar, parou. Agora eu vou aprender a me defender. E agora existe um outro Pedro. Para quem está em casa, gente, tome cuidado com o Pedro e com todos os nossos que estão perto da gente. Porque se depender de mim, da Débora e de muitos pais que estão assistindo, a gente vai instruir para aprender a se defender. Com certeza. E aqui tem mais um recadinho que o Henrico está me ajudando a falar. Você quer falar? Sim. Fala. Lúcia. Luísa. Helena. Neira. Das Dores. Luz. Faveta. Veta. Uma boa noite para todos. Deve ser parente, né? Faveta, tia. Só tem tia do Henrico aqui. Só não tia. tem uma tia minha me assistindo, mas do Henrico, do Pedro, tem. Então, manda um beijo para ela. Eu sou tia. E beijo para todo mundo de casa. Peço tudo casa. Muito bem. E é assim que eu encerro o Descomplicando de hoje. Tem muito assunto e a gente precisa de união. Eu falo que é uma grande corrente que a gente forma. E antes de me despedir de fato, eu queria só indicar um filme que eu assisti ontem. Veio indicação no meu Face e eu gostei muito. O Primeiro da Classe. Fala sobre uma criança autista que passa por muitos problemas, mas ele não entrega os pontos. E ele chega a realizar o sonho dele. Tá no YouTube, grátis. A imagem não é tão boa, mas eu acho que vale a pena, porque a mensagem é maravilhosa. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima terça-feira. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.